Olá pessoal, eu sou Silvia Carla, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou contar mais um episódio do livro de Apocalipse, na visão de João. Fica comigo! No capítulo 10 do livro de Apocalipse tem uma história muito interessante que João conta o que ele viu quando ele esteve lá no céu, quando ele foi arrebatado para o céu em espírito. E ele conta em uma de suas visões que ele viu um anjo descer do céu, um anjo grande, né, que tinha um arco celeste em sua cabeça e o rosto dele era como o sol e os pés desse anjo como colunas de fogo. E uma coisa muito interessante que ocorreu, prestem atenção nisso. Quando ele viu o anjo descendo do céu, o anjo colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Fique ligado nisso. O pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E o anjo clamou com grande voz e a voz dele bramou como um leão. E os 7 trovões também começaram a clamar com grande voz. E João ia escrever aquilo que os trovões estavam dizendo. E ele ouviu uma voz do céu dizendo assim: não escreva o que os trovões estão dizendo. Cele isto para depois. João obedeceu. E aí, depois, a mesma voz que ele tinha ouvido pedindo para ele não escrever o que os trovões tinham dito, falou para ele: vá lá e pegue o livrinho na mão do anjo. Um livrinho como esse, né? Um livrinho aberto, que a gente sabe que esse livrinho significa que é a palavra de Deus, a Bíblia. Acredito que João deve ter ficado tremendo de medo, pois aquele anjo tão imponente, tão cheio de luz, tão poderoso, e ele ali, um simples ser humano, ir para junto daquele anjo e dizer: me dá o livro? Pois ele fez. E ele chegou para o anjo e falou assim: dá-me o livro. Antes do anjo dar o livro para João, o anjo disse para ele: coma este livro. Quando você comer, ele vai ser na sua boca doce, mas no seu ventre vai ser amargo. E assim João fez. João comeu o livrinho e na sua boca o livrinho era doce como mel. E no seu ventre ele ficou muito amargo. O livrinho quer dizer que é a palavra do Senhor. Quando a gente come, quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente procura ter uma intimidade com o Senhor, Ele na nossa boca, na nossa alma, no nosso espírito, fica mais leve, fica doce, porque o Espírito Santo começa a ministrar na nossa vida e a gente tem paz e a gente sente leveza na nossa alma. Mas quando desce para o ventre, significa dizer que não adianta você ler, você se encher da palavra, mas você tem que fazer aquilo que o anjo diz no versículo 11. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Então era isso o que essa palavra está querendo dizer, que quando a gente come, que a gente estuda, que a gente lê, que a gente entende, ele é doce, mas no nosso ventre fica amargo. Amargo quer dizer que quando você vai compartilhar a palavra do Senhor, nem todos irão querer te ouvir. Quando você vai compartilhar a palavra do Senhor, você vai ser chamado de fanático por muitos. Quando você vai compartilhar a palavra do Senhor, você vai ser perseguido. Você vai sofrer ameaças. Você vai sofrer calúnias, muitas perseguições. Isso é a amargura de ter contato com essa palavra que é tão doce, que enche o nosso coração de paz. Mas Deus quer dizer para você que você não se preocupe com a amargura que possa trazer, porque o doce que Ele produz na sua alma, na sua vida, o Espírito Santo vai te sustentar. Lembra que eu te falei para você guardar bem aquele episódio do anjo quando ele desce, que ele coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra? Pois bem, o mar significa caos,
A terra significa rebelião. Quando esse anjo vem trazer esse livrinho para que possa ser pregado a todas as nações, para que eu e você tenha que comer esse livro e ter que pregar às nações, não vai ser num tempo de calmaria, vai ser num tempo de caos, num tempo de rebelião. Estamos vivenciando esta época do Apocalipse, do capítulo 10. Nós já estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando o caos, né? O caos econômico, o caos da peste, da fome, das doenças, das pragas, né? O caos da perseguição. Talvez aqui no nosso país a perseguição não seja tão extremista quanto em outros países. Cristãos estão sendo mortos por proferirem, por levar essa doce palavra. Tem sido muito amargo em seu ventre. Eles estão sofrendo perseguição nessa época de caos, que é o mar que representa o caos. Quando a Bíblia fala mar, está representando o caos. E também rebelião. Vocês já pararam para analisar que nunca houve tanta rebelião contra o Senhor como nós estamos vivenciando agora? Quantos filhos de servos de Deus, de pastores, de crentes que deixaram a fé, né? E estão agora se levando para outras religiões, né? Criando um novo evangelho que não é o evangelho de Jesus, e Paulo diz que seja anátema quem cria um outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus. Quantos estão pegando a palavra de Deus e distorcendo para criar um evangelho que seja conveniente para si? Isso é rebelião. Muitos cristãos se rebelando contra a palavra do Senhor. Então, quando o anjo desce para dizer para João, olha, está em tempo ainda, o caos está acontecendo, a rebelião está acontecendo, mas coma desse livro, coma dessa palavra, porque importa que ainda seja pregado, importa que ainda você profetize a muitas nações. Eu e você precisamos pregar o evangelho, porque o Senhor Jesus está voltando, as profecias do Apocalipse estão se cumprindo e a gente está achando que isso não vai acontecer, está achando que não estamos vivenciando esse momento. Acorda, igreja! É hora de estudar a palavra. É hora da gente parar de ficar apegado a somente conhecimentos teológicos, a doutrinas, apegado a estudos, conhecimentos de pessoas que talvez tiveram uma revelação em um momento de sua vida. Deus quer falar diretamente com você. Está na hora do Espírito Santo começar a ter uma intimidade com você, e Ele quer que você coma a palavra, porque Ele quer falar com você. Você precisa se preparar para o grande dia que virá, em que você vai ser perseguido, julgado por aquilo que você professa, que é a sua fé. Então está na hora de você comer a palavra do Senhor e ter uma intimidade a mais, maior com o nosso Deus. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua família e que lhe dê força, sabedoria para você ler, compreender, e peça ao Espírito Santo para revelar a palavra do Senhor na sua vida, que você vai abençoar muitas outras vidas. Compartilhe esse vídeo para que essa palavra chegue a muitas pessoas. O objetivo desse canal é somente pregar a palavra de Deus, compartilhar o evangelho do Senhor. Há muitos que ainda não compreendem e que precisam começar a ter o seu momento com Deus. Que Deus abençoe toda a sua família. Fica com Deus, em nome de Jesus.